Meu nome é Sérgio Santos, eu sou diretor comercial da agência de viagens Full Time Tour. Nós ficamos aqui no centro do Rio de Janeiro e vendemos destinos internacionais para todo mundo, principalmente a região do Caribe, mas principalmente ainda Cuba. Cuba é um lugar fantástico e não foi escolhido à toa para ser nosso carro-chefe. Primeiro que é um desafio. Nós não queremos ficar vendendo Paris, Londres, nada contra esses lugares. Mas Cuba é muito peculiar. Então, a gente resolveu fazer aí um investimento e capacitar alunos, agentes de viagem, com alguns slides que nós vamos mostrar aqui. Nós vamos falar somente de turismo, com o produto que nós vendemos. E o turismo é um turismo abrangente, que é o turismo de lazer, é o turismo de negócio. E, por incrível que pareça, é o turismo de saúde também. Quando se fala Cuba, a gente lembra de tudo, inclusive saúde. E temos diversos congressos em Cuba, em Havana, que abrange pessoas do mundo inteiro e vários segmentos também. Bem, alguém aqui já foi a Cuba? Você foi, não foi? Tem dúvida, né? Tem o nosso amigo que saiu também. Ah, está bastante gente, falta pouco. Esse aqui acho que já foi lá alguma vez, né? Foi até de bicicleta. Bem, Cuba é a maior ilha da região do Caribe, localizada ali. Eu costumo dizer, nós estamos localizados porque eu visto tanto essa bandeira que, de vez em quando, até sou um pouco cubano. Nós estamos bem aqui no meio, banhado pelo Oceano Atlântico. Nós vamos falar um pouquinho, algumas informações de Cuba. A população é mais ou menos isso ainda, 11 a 12 milhões. Tá? A temperatura média do país é 25 graus ano. É uma temperatura realmente bem aconchegante. Inverno lá é praticamente impossível. Frio é praticamente impossível. O fuso horário vai variando, né? De acordo com os horários de verão também. Bem, vamos lá. Para entrar em Cuba é necessário um visto cubano. Esse visto para turista, ele não é indeferido. Tá? Nós, como vendemos o pacote, nós incluímos o visto junto. O visto nada mais é que uma tarreta, ele é serrilhada ali ao meio, não dá para ver direito? Ela é serrilhada ali ao meio. E eu entro na Polícia Federal, ela é destacada de um lado, é entregue à Polícia Federal e a outra parte fica com a pessoa. A pessoa tem que devolvê-la no seu retorno ao país de origem. O Aeroporto Internacional de Havana, José Martí, que nada mais é do que o libertador de Cuba. Algumas companhias aéreas que saem do Brasil para Cuba, a Copper Lines, LAN, Avianca e TACA também. Voos com saídas diárias Rio de Janeiro e São Paulo. Outras praças também existe saída, como Pernambuco, Brasília, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, mas a gente tem que acompanhar exatamente as saídas que não são diárias. Bem, a moeda são duas. O peso cubano é a moeda oficial de Cuba. E o peso convertido, que chamam-se de CUC, é a moeda usada para os turistas. O peso cubano, ele aproximadamente, o CUC, melhor dizendo, ele gira em torno hoje de $1. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, cada CUC, 3,50, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. O câmbio, o dinheiro para levar para fazer câmbio em Cuba, euro ou dólar. Sugerimos sempre que leve o euro. Por quê? Porque na hora de fazer a conversão do dólar para a moeda local, tem um ágio que eles cobram por causa do embargo, que ainda assim existe. Às vezes cobram 15% a 18% em cima do câmbio. Então, a pessoa vai perder dinheiro levando dólar. Sugerimos que leve euro. Algumas redes hoteleiras, da grande maioria, as duas primeiras ali, nós trabalhamos muito, são excepcionais. Rede Meliá, Iberostar, espanholas, Barceló, Pestana também. As comidas típicas cubanas, nossa amiga Carmen sabe melhor do que ninguém. As bebidas são espetaculares, o mojito, Cuba Libre, daiquiri, bem no clima caribenho mesmo. Bem, meios de transporte, tem toda a logística, aluguel de carro, os traslados feitos do aeroporto para o hotel e vice-versa, os ônibus turísticos e o cocotáxi, que é bem interessante. O cocotáxi nada mais é que um mini-táxi no formato de um coco, como vocês podem ver lá. Dá até para fazer um cocobike aqui, hein, Arnaldo? De repente,
Ia ficar bacana um Coco Bike. E é bem bacana aquilo ali. Trepida legal, é uma viagemzinha barata, com bastante emoção, é seguro, é tranquilo, as pistas são boas, o preço é negociado sempre. Vou alugar tal, quanto é que é? Dá para fazer uma pechincha. Assim, para uma viagem curta, é bem legal. Aluguel de carro normal. Cuba existe aluguéis de carros assim, gente, normal, existe. Tem não só aquele carro charutão, não, tá? Tem também o charutão para quem quiser alugar. Bem, a parte que eu estava falando de turismo de negócio. Muitos eventos são realizados no Palácio de Convenções de Havana, que nós vamos ver adiante. Esse aí, botamos aí 4 exemplos, por exemplo. Tem um festival internacional de charuto. Está ali a foto do charuto Coíba, que é o melhor charuto do mundo. Coíba, só para lembrar um pouquinho. Coíba é uma palavra indígena que significa cheiro de Deus. Esse aí é considerado o melhor charuto do mundo, o puro, como eles chamam. Congresso, principalmente os congressos na área de medicina, na área de saúde em geral, são muito requisitados. Pessoas do mundo inteiro vão a Havana para participar desses eventos. Os eventos são realizados aí, em Havana, no Palácio de Convenções. Circuitos na ilha. Por que nós criamos isso? Isso aí foi uma ideia nossa, da nossa empresa, da nossa parte de operação. Muitas pessoas vão para Cuba e sempre perguntam assim, qual o tempo que se fica em Cuba? Bem, isso vai de cada um. O básico do básico, nós chamamos de um pacote de prateleira, 7 noites. Aí divide isso entre praia, que é Varadeiro, e parte histórica, que é Havana. Esse é o básico, gente. Não se fica menos tempo em Cuba do que 7 noites. E daí por diante. Então, nós criamos alguns circuitos. Vocês podem ver ali, está pequenininho, ó, 8 noites, 5 noites, 14 noites. Pode ser adaptado. O cara, de repente, ele quiser ficar 15, ele vai ficar 15. Nós vamos fazer um pacote para ele. Nós montamos isso para eles, direitinho, atendendo todo o perfil, tudo que ele necessita nessa viagem. Esse é o circuito, para sair um pouco do básico. Turismo de saúde, muita gente não conhece, não sabe, mas, por incrível que pareça, nós também fazemos pacote de turismo de saúde. Tratamento de pele, psoríase principalmente. Vitiligo também. São tratamentos que as pessoas, o que acontece? Eles pegam um laudo médico, nós não temos ninguém de medicina na nossa parte de operações. Eles vêm com o laudo médico, passam para a gente o laudo médico, nós traduzimos para espanhol, mandamos isso para Cuba, é feita toda uma análise, ele vai voltar, e quando voltar, essa análise vai estar informando exatamente o que essa pessoa precisa fazer. Que tipo de tratamento, que tipo de medicamento, quanto tempo, duração, se precisa de levar alguma coisa para lá, enfim, ele vai dar tudo detalhado. Aí manda isso para a gente, aí nós montamos o nosso pacote. Aí a gente se mete com a nossa parte de operação turística. A pessoa vai para Cuba, e o detalhe disso, ela vai para Cuba fazer o tratamento de saúde e vai também usufruir da ilha, de toda a sua magia. Ele vai à praia, caso possa, ele vai passear por Havana, ele vai escolher o roteiro turístico dele, entendeu? Nós montamos todo esse pacote. Então, aqui é uma coisa suave, porque vai ajudar a cabeça dele também a trabalhar para melhorar o problema de pele dele. Capital Cuba, Capitólio, o grande símbolo da cidade, aí centro de Havana, dividido em bairros, Vedado, Miramar, Nuevo Vedado, Havana Velha, essa parte turística. Algumas fotografias. Praça da Catedral, Havana Velha. O seu Malecón, lugar espetacular para fazer uma caminhada a qualquer hora do dia. Atrações noturnas de Havana. Gente, atrações noturnas bem direcionadas ao turista. Nós estamos falando aqui de pacote de turismo. Outras coisas mais tem para fazer lá. O Tropicana é uma casa de show muito antiga, muito legal, bem antiga, é a mais tradicional de Havana. Lá são servidos jantares e as pessoas veem os espetáculos. O Cabaré também é bem parecido, fica no Trip Havana. O Parisien fica no Hotel Nacional, que nós vamos falar aí à frente. E tem o Havana Café, que é bem bacana, fica na rede Meliá, é um hotel que tem um avião dentro, tem um carro parecido com esse que está aqui fora, dentro da boate. Assim, um negócio bem legal, bem característico Cuba mesmo. Esse aí é o Tropicana, desde 1939. Arnaldo, você já estava de bicicleta lá nessa época, não? Brincadeira. Esse aqui é um show bem bacana, conta com staff enorme, muitas pessoas, não sei exatamente quantos. Esse é o Tropicana, lá em Havana. Bem, Os Paladares, não sei se vocês já ouviram falar, eu esqueci o nome daquela novela que passou muito tempo atrás, não lembro o nome da novela. Mas a Regina Duarte criou um sistema parecido com esse daqui.
E ela abriu uma empresa que vendia comidas, fazia em casa e vendia, fazia quentinha, entregava na rua e todo. O nome da empresa que ela criou era Paladar. Paladar nada mais é que é uma parte concedida uma permissão, melhor dizendo, concedida pelo governo cubano, que as pessoas em casa podem fazer, alguma parte da casa, um mini restaurante, com preços mais lá embaixo, passa por toda a inspeção de saúde sanitária, por isso tudo, são legais, isso tudo é legal. E é bacana, você está almoçando, jantando na casa de uma pessoa. Às vezes não precisa de um espaço grande. Às vezes a pessoa tem 2 mesas, 2 cadeiras, e faz ali um paladar, e você estaria almoçando, serve uma carta normal, como se fosse restaurante, comendo com eles. Daqui a pouco passa um moleque correndo ali, o cachorro para cá, para lá, enfim. E as pessoas estão ali interagindo, conversando com os nativos, e o preço é bem legal, bem convidativo. Bem, questão de compras em Cuba fica restrito a charuto, rum e artesanatos, né? Não tem muito, mas estamos falando melhor charuto do mundo, melhor rum do mundo. De repente a pessoa não gosta, mas tem pessoas que gostam e é um presente bacana, interessante para se dar. Principais hotéis de Havana, vou passar aqui rapidinho para não me alongar muito. Queria dar mais ênfase ao Hotel Nacional, o Hotel Nacional de Havana, o hotel do governo, um hotel extremamente tradicional, muito charmoso. A última vez que estive lá que eu fiquei em Havana, tive o privilégio de ficar nesse hotel. Pessoas famosas do mundo inteiro, já diversos lugares do mundo, ficaram hospedados nesse hotel. E ele, assim, é até comparado, entre aspas, não tanto, mas é comparado um pouco com Copacabana Palace, principalmente pela sua história e o que ele representa para essa região. Rede Meliá, já havia falado. Aqui, gente, o Hotel Palco, onde fica o Palácio de Convenções de Havana, é um anexo. Tem o Palácio de Convenções de Havana e tem o Hotel Palco que fica lá dentro, onde são realizados os congressos, anteriormente citado. Aí agora a gente começa a falar da região do Caribe, a parte caribenha de Cuba. Essa foto, essa imagem é bem feia, muito complicado, vida difícil, sabe? Bem, Valadeira é uma península e fica aproximadamente 120 quilômetros de Havana. A gente coloca um trancho para levar o pessoal lá quando sai de Havana. E essa faixa de terra toda aí, ali é tudo rede hoteleira, tudo resort, entendeu? Não há vida fora dos resorts. Por isso que são resorts, sistema de alimentação all inclusive e toda a diversão possível e necessária, porque as pessoas, quando vão para lá, ficam dentro dos resorts. Mais foto feia. Bem, os passeios, todos no mar, obviamente. Nós vendemos esses passeios também podem ser adquiridos lá. Mergulho, passeio com golfinho, mergulho com golfinho, melhor dizendo. Alguns hotéis da rede, das nossas redes. Todo o sistema incluído. Você vê o tamanho do hotel, a estrutura que eles têm. Bem, os caios. O que são os caios? Os caios são pequenas ilhas em volta da grande ilha, que é a principal, que é Cuba. Tá? Aí temos Caio Largo, Caio Coco, Caio Guilherme e Caio Santa Maria. Bem, do lado norte, nós temos ali Jardines del Rey, que vem outra imagem bem bacana. O Arnaldo acho que já esteve por lá, né, Arnaldo? Perto, é um lugar espetacular. Os caios, por serem um pouquinhozinho mais afastado da ilha principal, tá vendo? É um lugar muito procurado pelos mergulhadores. Dizem que tem uma melhor visão, enfim, algumas coisas peculiares ao mergulho. Coloração do mar. Esse caminho pode ser feito assim, ó. Vou voltar. A pessoa está em Havana, quer ir para um desses caios, ele pode ir de avião. Caso queira um pouco mais de aventura, é um pouco distante, vai bater uns 700 quilômetros mais ou menos de Havana para lá, mais ou menos isso. Ele pode fazer também via terrestre, ele faz esse caminho aqui. Ó. Esse caminho aqui é isso mesmo que vocês estão imaginando. Ó. Ó. Agora eu vou mostrar o que é isso. É isso aí que eles fizeram. Eles fizeram essa extensão aí que leva até a outra ilha, uma estrada de mão dupla de 50 quilômetros. Dá para ir de barco. Quem falou dá para ir de barco? Ah, de bike. Dá para ir de bike. Tá. De repente, se eu olhar direitinho para a foto, forçar na vista, aí acha Arnaldo lá, hein? Alguns hotéis do Caio são basicamente os mesmos. O Meliá tem no Varadeiro, tem no Caio Largo, tem no Caio Coco, o Chile é parecido.
não muda muito. Muitos pacotes para lua de mel, casamento, quem quer casar escondido, que ninguém saiba. Vai falar. A parte sul também é bem parecida, não tem aquele caminho aí somente de avião saindo sempre de Havana. A parte central da ilha é uma parte mais cultural, né? Tem a cidade grande destaque ali, destaque para Camagüey, Cienfuegos, Santa Clara e Trinidad. Trinidad é uma cidade muito parecida com Paraty, é isso aí. 10 vezes maior, mas eu ainda acho Paraty um pouco mais bonito. Mas Trinidad é bem legal. Santa Clara, essa é uma cidade interessante. Eles puseram aqui, é uma cidade que não tem praticamente nada, eles puseram aqui o mausoléu do Che Guevara. Ali está os restos mortais de Che Guevara e todos os guerreiros da Revolução. O local é estratégico, por quê? Santa Clara, por que Santa Clara? Por que aqui no meio? Porque exatamente fica na parte central da ilha. Eles fizeram questão de colocar esse memorial na parte central da ilha. Infelizmente, não pode tirar foto de nada lá dentro. Tem um detalhe, Amado, porque o Che Guevara, durante a Revolução, a incumbência dele era conquistar Santa Clara. Sim. Então, Eu não quis me prolongar muito na parte de revolução, porque eu sou um pouco suspeito, socialista que sou, aí depois já vai mudar o assunto de turismo para... Aí vai confundir tudo, depois falar coisas que de repente não vai agradar alguém, então vamos focar no turismo. Pula essa parte. Santiago de Cuba, onde o nosso amigo Arnaldo foi, lá de 1.200 quilômetros. Cidade cultural, né, Arnaldo? uma fortaleza chamada El Morro. Eu não tive o privilégio de conhecer ainda, El Morro. A visita aí é onde você conhece muito sobre a independência cubana. E, para quem não sabe, a independência cubana foi patrocinada pelos Estados Unidos, com relação à Espanha. E tem até umas histórias diferentes aí com relação E foi a primeira capital cubana também, né? Aí que começou, na verdade. E eles partiram daí, né? Pessoal, para a Revolução. Aí uma foto de Trinidad. Bem, algumas dicas, bem básico, né? Corrente elétrica, essas coisas todas desnecessárias. O esporte lá nacional é o beisebol, o futebol chegando aos pouquinhos. Pode ver ali que tem um detalhe ali no segundo item ali, ó, novelas brasileiras. É o grande atrativo, curiosidade. Olha lá. Política de solidariedade, que é a política da carona. Aqui no Brasil não pode ficar dando carona para ninguém, né? Já viu, né? E novelas brasileiras. As pessoas se reúnem, fazem festa, jantar e tudo, para ver isso, para ver a novela brasileira. Se for o último capítulo, então, é igual a Liga dos Campeões da Europa aqui. Os bares enchem, o pessoal adora. E todas dubladas, né? Todas dubladas. Esporte nacional é beisebol, as músicas... rumba, mambo, tchá-tchá-tchá, boleiro e salsa. Por que vocês escolheram Cuba como carro-chefe da agência? Devido a algumas facilidades de alguns destinos que já são vendidos em demasia, a gente optou por um destino diferente e que unisse praia e cultura. Por isso, Cuba foi escolhido como nosso carro-chefe. Quais são os pontos turísticos mais procurados em Cuba? Com certeza, Havana. Havana é o ponto turístico mais procurado em Cuba, que é onde fala toda a parte da história do país. E as praias também, em segundo plano, Varadeiro e alguns cais espalhados pela cidade, pelo país, melhor dizendo. Qual a dica que você daria para as pessoas que querem viajar para Cuba? Bem, que aproveitem bastante, que fiquem em Cuba no mínimo uma semana, que é o mínimo necessário para conhecer melhor o país. Pode ser dividido aí entre duas cidades, Havana e Varadeiro. Como eu já havia dito, Varadeiro é a parte de praia e Havana é a parte de história. Não necessariamente nessa ordem ou nessas cidades, seria uma sugestão só. Nos últimos anos, o turismo em Cuba tem crescido? Bastante, não só brasileiros, tem ido muito para lá, latinos, americanos também, e agora com essa aproximação dos Estados Unidos, fez com que também muitos americanos comecem a conhecer a ilha. O turismo lá aumentou bastante. Aproveitando, eu queria perguntar, qual é o país que mais visita Cuba, sabe dizer? Sim, é o Canadá, hoje é o Canadá. Segundo é os Estados Unidos, e acreditamos que os Estados Unidos passem o Canadá, porque agora com essa abertura, com essa reaproximação, acreditamos que os Estados Unidos passem. O Brasil está em quinto, sexto colocado, mais ou menos. É o país da América do Sul que mais demanda passageiros para lá. Arnaldo, o que te inspirou a começar a procurar o cicloturismo?
Na verdade, descobri que viajar é mais do que visitar um lugar, é mais do que só ir tirar uma foto de um determinado lugar. Viajar é o percurso que você faz de um ponto de origem até um destino final. E essa viagem de bicicleta nos dá a oportunidade de ter mais contato com pessoas, lugares, paisagens, cultura. E, na verdade, é o que eu gosto de manter contato com as pessoas, com os lugares, experimentar a cultura, a gastronomia, a música, ou seja, ter esse contato mais íntimo com os lugares. Qual a dica que você daria para as pessoas que querem começar no cicloturismo? A dica que eu dou, eu acho que a dica principal que eu posso dar é que cicloturismo não é uma mera viagem de aventura. É uma viagem que você pode organizar, planejar, fazer ela dentro de conceitos que você faz de qualquer outro tipo de modalidade de turismo, que é uma viagem segura, mas que é óbvio que a pessoa tem que ter um mínimo de experiência, começar a pedalar na sua cidade, no seu bairro e começar a se acostumar com essa ideia. E as pessoas podem ficar tranquilas porque também você não pedala de noite, você pedala no máximo 50, 60, 70 quilômetros no dia, que pode parecer muito, mas que você faz isso dentro da sua cidade com facilidade todo dia, não tem problema nenhum. Tem algum plano para o futuro, alguma viagem que já está planejando? Essa foi a 4ª viagem. Eu estou com uma filha de 10 anos. E como ela é meio que fruto de uma 3ª viagem de bicicleta que eu fiz com a minha esposa, ela quer muito acompanhar a gente. Como com ela também não posso fazer algo muito puxado, muito longo, a ideia é a gente fazer o litoral de Israel, desde a fronteira do Líbano até Tel Aviv, que seria uma brincadeira que a gente estava fazendo com ela de fazer a Terra Prometida. Mas aí seria uma viagem de 3 dias, 2 noites, apenas para que ela pudesse começar a experimentar esse tipo de coisa. Mas certamente, mais para frente, começar a pensar em destinos que, como eu gosto de pensar, destinos inusitados, diferentes. Existem ideias de, por exemplo, fazer uma rota do descobrimento, do Rio de Janeiro até Porto Seguro. Existem outros projetos, mas aí vai depender do momento. Para poder escolher qual a próxima viagem, vai depender muito do momento que vai acontecer a viagem. Ana, por que vocês escolheram Cuba? Bom, tudo começou quando eu descobri que eu tinha uma aluna cubana dentro da minha sala, né? E Cuba é um lugar pouco conhecido, né? Agora que a gente começou a realmente organizar pacotes de turismo para aquele lugar. E fora isso, tinha um grande evento das escolas de turismo da América Latina que aconteceria em Cuba. Então, como eles fazem uma disciplina chamada Eventos 2, Organização de Eventos, a gente chegou a um consenso de que Cuba seria um excelente lugar para fazer o nosso evento. Como foi o processo de organização do evento? Tudo começou no início do ano, em 2016.1, né? E a gente fez um grande projeto e esse projeto foi comercializado. Eles buscaram apoios, patrocínios, a gente montou a programação do evento, né? A gente tentou fazer uma parte gastronômica também, toda voltada para Cuba. E com a ajuda da Carmen, dessa aluna que é cubana, foi muito mais fácil. A gente teve que estudar, né? Porque é um lugar pouco conhecido, mas a Carmen ajudou bastante. Como você avalia o evento? Foi como você esperava? Foi melhor? Foi pior? Quais foram as dificuldades? Bom, o evento, para quem organiza o evento nunca é perfeito, né? Porque se ele fosse perfeito, ele não se chamaria evento. Ele se chamaria, sei lá, perfeição. E aconteceram alguns problemas, é lógico, porque é um evento todo operacionalizado pelos alunos, mas a gente conseguiu atingir, sim, um objetivo, que foi deixar as pessoas muito felizes, com muitos brindes, né, com a gastronomia também muito organizada. Os palestrantes também me agradeceram, ficaram bem satisfeitos. Eu acho que foi um evento bem legal. Carmen, como é que foi esse processo de organização? Então, basicamente o processo foi uma loucura. Como eu sou de Cuba, eu trouxe mais ou menos essa ideia de Cuba agora está basicamente abrindo as portas. E no Brasil a gente tem pouca informação em si sobre Cuba. A gente está querendo trazer um pouco dessa cultura, da realidade de Cuba para aqui. Cuba é, sem dúvida, um lugar que muita gente fica. O que é Cuba exatamente? Então, foi basicamente isso. Existiu um pré-projeto que a gente fez há uns 3 meses atrás.
E esse é basicamente o projeto de hoje que aconteceu. Foi uma loucura, assim, porque a gente estava tentando mostrar para as meninas o que era realmente, para então conseguir mostrar entre todo mundo para o público. Recentemente aconteceu em Cuba um congresso de turismo, hotelaria, Compete, que também algumas pessoas daqui da faixa participaram e ficaram encantadas com Cuba. Então foi basicamente isso que aconteceu. A gente tentou trazer para vocês hoje um pouco da história, da cultura, do turismo que está crescendo fortemente em Cuba. Já é uma grande potência turística e basicamente vai continuar crescendo. Então, quem quiser ir, é hora agora, que depois vai ficar mais caro. Você acha que o que foi passado aqui condiz com o que é? E você acha que faltou alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que foi bem explícito em si, os vídeos. Basicamente o que a gente vive, né? O Arnaldo Istucci mostrou um vídeo mais realista da realidade em si. Eu até acrescentaria um pouco mais da cultura. Por exemplo, lá a gente joga muito dominó. O hobby da gente é dominó. Então não falta nunca na mesa de um cubano o dominó e uma garrafa de rum. Por perto ainda competem entre eles. Mas foi mostrado o último vídeo que colocaram foi basicamente mostrar os pontos turísticos em Cuba. E eu basicamente me refiro ao turismo, porque eu estudo turismo e estou tentando criar esses projetos para a gente conseguir incrementar no Brasil o turismo de Cuba, que eu acho que ainda falta um pouquinho.